Olá a todos e a todas, Rodrigo Berhardt, aqui numa aula, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Que maravilha! Vamos falar hoje sobre transporte ativo. Vamos lá! Uma das áreas mais legais da bioquímica e da biologia, da física também. Bom, transporte ativo, pessoal, é um transporte que envolve gasto de energia. Primeira coisa que tem que anotar no seu caderno: transporte ativo, gasto de energia. A difusão que a gente viu na outra aula, e a osmose, não tem gasto de energia. Transporte passivo. Transporte ativo, gasto de energia. Tá? Bom, aqui nós estamos vendo uma membrana plasmática com as suas duas camadas. Camada externa, líquido externo celular, líquido externo celular, conhecido como leque. E o leak, que é o líquido interno celular. Muito bem. Bom, aqui vocês estão vendo, foquem só agora nessa parte aqui, ó. Nessa parte, você deve prestar bastante atenção agora. Olha lá. Bom, aqui a gente está vendo a membrana plasmática, a saída de sódio, átomos de sódio, e a entrada de átomos de potássio. O potássio é extremamente importante para o impulso nervoso. O sódio também. Como que o potássio entra? Quando o gradiente de concentração ele tem uma diferença de concentração, então ocorre essa migração então do meio menos para o meio mais. Então, aqui no caso é o contrário, isso não é osmose, do meio mais para o meio menos, tá? Bom, é importante que tenha gasto de energia. O ATP é quebrado, transformado em ADP e fósforo inorgânico, como a gente já viu, ó. Transporte ativo tem gasto de energia. Então, a célula, para colocar algumas substâncias que tem uma concentração diferente, que não há a difusão normal, a difusão para acontecer, você precisa ter o meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Aqui vai na marra, é do meio menos para o meio mais. Então não é uma difusão normal, tem que ter gasto de energia, a gente vai ver agora. Então o transporte ativo acontece do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Aí você vai lembrar da osmose, só que aqui não é água, aqui são átomos sais, né? E aí não vai acontecer a difusão, então por isso ocorre gasto de energia. O ATP vai se transformar em ADP mais fósforo inorgânico. Foi claro, meus queridos? Então, ó, concentração normal da difusão é do meio mais para o meio menos. Quando isso não ocorrer, tem que gastar energia. E gasta-se energia gastando o ATP. Então envolve transporte de substâncias, o ATP vai ser gasto e vai se dissociar em ADP e fósforo inorgânico. Então, aqui vai relembrar, adenosina trifosfato, 1, 2, 3 fosfatos, quebra um e libera então fósforo inorgânico aqui, tá? Então esse que quebrou vai se transformar no inorgânico. E aí eu vou formar o adenosina difosfato com 2 fosfatos. Aqui era adenosina com 3 fosfatos. Então essa ligação é bastante energética, vai liberar energia então para os processos que a gente vai ver já já. Tudo bem? Então, só relembrando, o transporte ativo tem gasto de ATP, porque vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E aí eu preciso gastar energia, porque não ocorre difusão nesse caso. Aqui é uma membrana plasmática, que é a gordura, os fosfolipídios. E aqui é uma proteína de transporte. Tá? Proteína de transporte. Muito importante que você saiba isso. A gente vai ver em outros detalhes. Então essa é chamada bomba de sódio e potássio. O que é a bomba de sódio e potássio? Essa proteína, vermelho,
que consegue captar os átomos de sódio e potássio. E ela tem gasto de ATP. Muito conhecida nos neurônios, nos nervos. Então vamos ver. Vendo aqui um neurônio, você pode lembrar aqui que eles têm essa bomba de sódio e potássio, que é chamado de bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio ela é extremamente importante porque ela vai causar o transporte do sódio e do potássio, por exemplo, no neurônio. Aqui a gente está vendo uma célula do neurônio, que principalmente está presente no cérebro e no corpo da gente, tá? Principalmente o axônio e as terminações nervosas. Bom, e como ocorre o impulso nervoso? O impulso nervoso ocorre com trocas de sais. O sódio sai, o potássio entra, e aí você tem então o impulso nervoso, com mudanças de cargas elétricas, impulsos de nervos, impulsos nervosos, tá? Os impulsos nervosos é que vão ajudar a gente a pensar, a gente vê essa aula, o que você está vendo de mim aqui tem a ver com impulsos nervosos. Ficou claro, meus queridos? Beleza? Vamos continuar então. Aqui embaixo eu vou mostrar como que acontece esse mecanismo então, de entrada e saída tanto do sódio como do potássio. Bom, como o gradiente de concentração vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, precisa ter o quê? Gasto de ATP. Então, o ATP vai se transformar em ADP mais fósforo inorgânico ou somente P. Tudo bem? Maravilha. Então, como que acontece isso dentro da célula? Bom, aqui você está vendo a primeira etapa, que é a proteína transportadora, aqui a membrana plasmática, o leque e o leak. Vou fazer um zoom. Bom, o que a gente pode ver aqui é que nessa primeira parte, o sódio vai entrar dentro da proteína. Então, vamos lá. Entrou dentro da proteína de transporte. Olha o segundo caso, o que acontece? Membrana plasmática, proteína de transporte, proteína transportadora. Ela vai captar o sódio e aí, com isso, houve gasto de energia. Ó. O ATP se transformou em ADP. Como, professor? A gente viu aqui, ó, ele perde um fosfato, dá energia para o sistema e a proteína abre, então, com um fósforo aqui inserido. No terceiro caso, estamos mostrando, então, átomos de sódio, que é o Na+. Entrou Na+, aqui na célula. Aí o que acontece? Esse fósforo inorgânico, ele também ajuda essa energia a abrir, ó. Essa proteína ela vai abrir e vai liberar o sódio no leque, que é o líquido externo celular. Beleza? Bom, com gasto de energia. Houve gasto de energia. Na volta, olha o que acontece. Ela vai captar o potássio que está do lado de fora. Então o potássio vai entrar, tá? E aí vai ter a captação desse potássio nessa célula, com essa proteína de transporte, né? Ele vai captar esse potássio, vai ancorar esse potássio e vai colocar dentro da célula, nesse sentido, do líquido. Então, aí o potássio sai, então ó, o sódio vai para fora e o potássio vai para dentro, modificando então as cargas elétricas dentro da célula, tá? E aí causando os impulsos nervosos. Então, vou repetir aqui. O que aconteceu? Houve uma entrada de sódio, a saída do sódio para as células do lado de fora e a entrada do potássio
com gasto de energia. Gasto de ATP, que é energia. Ficou claro, meus queridos? É como se fosse uma comportinha que vai ganhar energia, que vem do ATP, e aí é uma maquininha biológica mesmo. Esse portãozinho vai abrir, como se fosse um portão eletrônico, como se fosse um robozinho. Ele vai captar os átomos e vai liberá-los no mesmo trajeto, que vai fechar de novo, ó. Depois vai se fechar e ele libera então o potássio. Ele abre, libera o sódio, fecha, carrega o potássio e fecha novamente, liberando o potássio. Então aí o que aconteceu? O sódio saiu para o leque, líquido externo celular, e o potássio entrou para dentro da célula no líquido. Beleza? Então esse é o transporte dentro da membrana. Muito comum então, super importante para os processos de impulsos nervosos. Então, pensamento, a visão, contração muscular, tudo isso influi então a bomba de sódio e potássio. Extremamente importante para a sobrevivência da gente. Muitos remédios também vão atuar com essa bomba de sódio e potássio. A glicose muitas vezes pega carona no sistema acoplado. Quando abre essa porteirinha, às vezes ela toma carona aqui e entra direto. Tá? E outras vezes ela tem o transporte facilitado, muitas vezes. Beleza? Então, de modo geral, meus queridos, esse foi o transporte ativo, que influi gasto de energia, você não pode esquecer. Tem gasto de energia, tem um transporte, então, que envolve esse gasto de energia super importante. Tá? Gasto de energia fundamental para as células e para a sua compreensão, então, dessa aula. Muito importante no impulso nervoso, para o cérebro conseguir, então, realizar as suas atividades. São milhares de atividades, coração, batimento cardíaco, contração muscular, envolvendo o gasto de ATP, ou seja, gasto de energia. Beleza? Grande abraço a todos, estudem bastante, que essa aula é muito importante. Fiquem então, um abraço do Eberhard e estudem bastante. Até as próximas aulas.